Bom dia, agora sim. Bom dia. É até interessante a vontade que tem de continuar conversando sobre o assunto que o pastor estava falando. Sobre o quanto isso é encorajador para todos nós. Daquela forma que nós somos, que todos nós juntos buscamos santidade, santificação, mas somos falhos. Mas dentro daquilo que somos, podemos ajudar o próximo. Então, não existe formas de se desviar disso. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, vocês aqui precisam ajudar vocês aqui. É isso. Então, olhe ao redor e que o seu coração aí seja levado a pensar nisso. Como eu posso ajudar meu próximo? Pois até as nossas falhas aí no nosso caminho também podem ajudar a guiar o próximo. Juntos nos motivarmos em amor e santidade. Bom, hoje nós vamos continuar então capítulo 19. Os adolescentes já saíram para a sua aula. Capítulo 19 da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Esse documento tão antigo, mas que nos ajuda a explorar aquilo que é tão novo, que é a palavra de Deus. Vamos falar sobre a lei de Deus. E nós já iniciamos esta conversa. Vamos orar para a gente iniciar essa aula? Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, novamente reunidos estamos ao redor da Tua palavra, precisando de cada irmão que está aqui, precisando, Senhor, da Tua palavra, precisando que o Teu Santo Espírito nos conduza, abra os nossos corações e nossas mentes para entender a Tua palavra. E que este estudo, essa confissão, as palavras aqui ditas, todos guiem a Cristo. Todos guiem a entender mais quem Tu és, ó Deus, e a Tua obra em nós. Nos abençoe, Senhor, para a Tua glória e nos conduza ao Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós falamos na aula anterior, não foi semana passada, mas na retrasada, sobre a lei de Deus e o que seria essa lei de Deus. E tivemos uma proposta de que a lei de Deus é a expressão do caráter santo de Deus. A lei de Deus é expressão do caráter santo de Deus. E a lei de Deus é muito mais do que a gente às vezes condiciona. Lei de Deus não se refere somente aos 10 mandamentos. Lei de Deus não se refere somente aos mandamentos entregues, toda aquela legislação entregue a Moisés. Lei de Deus também se refere a toda a Escritura e também se refere à lei que foi gravada em nosso coração. Ou seja, aquele senso que, por causa da imagem de Deus em nós, todo ser humano tem. Aquele senso, às vezes mais apagado, às vezes mais vívido, às vezes mais rigoroso, às vezes mais libertador, não importa, mas que todos os seres humanos têm aquele senso de certo e errado. A lei de Deus está escrita no coração de todos os homens. Então, falamos que é necessário entendermos melhor, então, essa lei, o sentido, a função histórica, a função teológica, a função profética, a função normativa, todas as funções possíveis dessa lei, entender adequadamente para não errarmos, e considerando que há pontos, quando a gente fala sobre essa lei registrada no Antigo Testamento, há pontos de discordância e debate até hoje sobre isso. Falamos no ponto 1, só para a gente resgatar, a gente lembrar, leiamos o primeiro ponto. Deus deu a Adão uma lei de obediência universal, escrita em seu coração, e um preceito particular de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou e a toda a sua posteridade, para
pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Prometeu vida com base em seu cumprimento e ameaçou com morte a violação dela. E o dotou com poder e a capacidade para guardá-la. Então, pontos importantes. Tanto a lei escrita no coração de Adão, quanto a ordem expressa, não coma, são lei de Deus. E ele transgrediu essa ordem expressa. Só que todos nós somos chamados, toda a sua posteridade é chamada a obedecer à lei de Deus. De que forma? Pessoal, inteira, exata e perpétua. Então nós falamos, num relacionamento direto, íntimo, individual, de uma forma total, íntegra, inteira, exata, sem nenhum desvio, nenhuma adaptação, perpétua, ou seja, sem prazo de expirar, nós precisávamos obedecer, nós devemos obedecer, mas desobedecemos. Desobedecemos. Se continuássemos seguindo, considerando essa hipótese, que é banal, mas se Adão não desobedecesse, Adão viveria para sempre. A morte existe por causa da desobediência. Adão tinha capacidade de obedecer? Sim. Adão era capaz de obedecer. Não foi criado viciado no pecado, tendencioso ao pecado. Não foi. Então, ele foi dotado de poder e capacidade para guardar a lei. Bom, hoje, então, todos nós temos poder e capacidade para guardar a lei de Deus? Resposta: todos nós temos poder e capacidade para guardarmos a lei de Deus? Não. Nenhum de nós. Vamos lá, o brinquedo já está quebrado. Adão, com o brinquedo inteiro, quebrou. Está quebrado agora. Nós temos a imagem de Deus distorcida agora em nós. Nós estamos, por nascimento adâmico, ou seja, descendência de Adão, totalmente depravados, totalmente afetados pelo pecado. Nascemos no pecado. Então precisamos, por isso, nascer de novo. Então lembrem-se, hoje, ninguém é capaz. O único homem que pisou nessa terra, que cumpriu por capacidade completa, mas também por levar a capacidade a efeito, Jesus Cristo. Então precisamos nascer dele. Desprezar esse nascimento de Adão como o único nascimento importante na vida. Muita gente acha que só essa vida de morte espiritual é importante. Bom, sendo assim, falando dessa origem da lei, vamos passar para o ponto 2 e falar sobre o aspecto moral da lei. Essa é a intenção. O aspecto moral dessa lei, principalmente essa lei interior, mas também expressa ali nos 10 mandamentos. Então esse ponto 2 diz: a mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. E foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus e os outros 6, nosso dever para com o homem. Então, Adão, segundo esta redação, lembremos, Adão teve essa lei escrita em seu coração, esse senso moral que nos guia à lei de Deus, esse direcionamento. Essa lei, essa regra é perfeita. Então, o que Deus estabelece é perfeito e continuou a ser a regra perfeita depois da queda. Então, entendam, é um padrão. A lei é um padrão, a gente falou isso, como se fosse uma medida do que é Deus. Então,
era perfeita. Depois que o homem pecou, continuou perfeita. O problema não foi a lei. O problema fomos nós. O problema foi o pecado. O problema foi não seguir essa lei. Então, antes ou depois do pecado, a lei ainda é perfeita. Então, o caráter de Deus não muda, a lei de Deus nunca passará. Por quê? Porque a lei de Deus é amor. O amor nunca passa. A lei de Deus é o amor, e o amor nunca terá fim. Então, nessa ideia de que a mesma lei escrita no coração do homem continua a ser regra perfeita de justiça após a queda, cita aqui Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Alguém pode fazer a leitura destes dois versículos? Ou seja, todos têm a lei divina em seus corações. Entendam. Dentro da argumentação, para tentar deixar mais claro, quem recebeu escrita uma lei de Deus? No Antigo Testamento, quem recebeu? Que povo recebeu? Israel. Israel recebeu a lei escrita de Deus. Aí a pergunta é, tá, mas tinha mais gente em outros continentes? Já existia gente viva nessa época, muito longe dali, que não recebeu essa lei? Existia? Sim. Eles também deveriam cumprir a lei de Deus? Tem muita gente que pensa, por causa dessa, entregou lá, porque esse daqui tem que seguir se não recebeu a lei de Deus, então, ele tem desculpa. Se ele morrer, vai chegar perante Deus, aí Deus vai falar, você não fez a coisa certa. Ele falou, mas eu não sabia o que era certo. Ah, é verdade, então pode ir para o céu. Não existe isso. Não existe isso. Todos devem obedecer. Você, mas como eles não receberam a lei escrita? É esta a questão. Os gentios, ou seja, os demais povos que não têm lei, mostram a lei gravada no seu coração. É isso que o versículo 15 está falando. Mostram a lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. Quando faz coisa certa, quando faz coisa errada. Ele abraçou a mãe dele, coisa certa. Precisa ter a lei de Deus para isso? Não. Ele foi lá e matou alguém, assassinou alguém a sangue frio, premeditado e por ódio. Errado. Mas não teria que ter a lei de Moisés para ele saber se é certo ou errado? Todos têm a lei já em seu coração, mesmo em qualquer língua que não receberam a lei de Moisés. Então, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todo ser humano nasceu com esse senso e deve obedecer, mas não obedece. Mas todos, inclusive quem recebeu, está escrita, não obedece. Bom, temos, inclusive, os adolescentes recentemente perguntaram isso aí para mim. Como falar para uma pessoa, um versículo, eles até perguntaram um versículo, que não é assim, tipo, devo fazer o bem, não importa qual religião, qual pensamento, qual filosofia de vida, se eu fizer o bem eu vou para o céu. Então, vamos lá. O que Jesus disse? Eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Isso daí vocês podem ter absoluta certeza. Jesus é o único caminho. Não adianta esse povo querer fazer o bem e na sua concepção de bem. Não adianta esse povo querer seguir o amor e na sua concepção de amor, que não é o verdadeiro amor. Às vezes eles, por sua, como a gente está falando, por sua imagem de Deus deformada, às vezes eles têm uma noção adequada do que é o amor, mas adequada em um aspecto e inadequada em outro. Inadequada em outro. Isso é até difícil, mas vou dar um exemplo terrível aqui para vocês, que eu amo esse tipo de batalha mental. Que interessante falar isso numa igreja batista. Imagine que uma dupla, já tem polêmica nessa palavra, né? Uma dupla de homossexuais adota uma criança. E cria uma criança. E ensina, igual ao mundo, assim, se doa a ela, paga suas contas, alimenta. Tem aspecto de amor verdadeiro aí? Tem aspecto de amor verdadeiro nisso? Sim. Pode ver que isso, em algum fragmento, demonstra o amor de Deus. Tanto que você olha se tratar bem, e se aquela criança era órfã e ali ela se sentiu confortável, você vai ter um testemunho no seu coração, cara, que alívio. Sim, tem aspecto. Só que tem aspecto de deturpação aí? Sim. O mundo inteiro está rodeado disso. Permeia-se, é por isso que a gente fala, no mundo tem várias vozes gritando do amor de Deus, só que são gemidos reclamando de um monte de mal e morte. Então, entendam, o mundo tem essa lei de Deus no seu coração, e o versículo, deixa eu deixar isso enfatizado, tá? O versículo cita o seguinte: eles têm essa consciência e eles só desobedecem a todo momento dessa consciência? Só são acusados? Não, o versículo fala o seguinte: acusando ou defendendo. Tem coisas que as pessoas fazem que em algum aspecto, sim, eles fazem o certo. É o suficiente para eles serem salvos? Não. Jesus é o suficiente para qualquer um ser salvo. Então, entendam, às vezes conflita, porque a gente quer colocar assim, então tudo o que eles fazem é só mal e mal e mal. Não, tudo que alguém faz sem Cristo é pecado. Isso sem dúvida, porque tudo que a gente faz sem fé é pecado. Mas o mundo exibe vários valores da sua criação original. Todos são criação de Deus. Distorcidos, mas com a imagem de Deus. Então, o mundo tem gritos de bondade em meio a um mar de pecados. Direitos autorais.
E aí linka exatamente com o que a Marilza disse. Aí eles estão já falando de amor de uma forma que a nova geração entendeu. Por quê? Porque não focaram no Deus do amor. Então, o que o Esteban disse é o seguinte, só para repetir no microfone de uma forma sintética e, obviamente, muito menos rica. Ele disse que estes que fazem essas coisas com aspecto de bom, mas não glorificam a Deus, não dão o nome de Deus para a origem dessas coisas, fazem mal, fazem muito mal, porque tiram-lhe a glória. Então, também é um grande problema, porque focam simplesmente naquilo que eles consideram de fazer certo, mas não citam que é Deus a origem desse certo. Dali a pouco outros vêm e falam, então é só fazer o certo, e pegam aquele certo e começam a distorcer e achar outro certo, e o mundo caminha do jeito que está hoje em dia. Um monte de pessoa falando de virtudes, um monte de pessoa falando sobre ser um humano melhor, sem Deus. E um monte de gente fazendo aberrações para isso. Aberrações. Bom, então, focando nisso, não importa o país, época, língua, local do mundo, todos testemunham de uma noção de certo e errado, que desrespeitam ou respeitam em alguns momentos da sua vida, mas todos têm consciência. Menos ou mais cauterizada, sabe? Mais rebelde, eu vou fazer o que eu acho errado mesmo. Tem gente que quer fazer o errado com vontade. Tem gente que tenta até seguir uma doutrina do seu próprio coração ou consciência. Mas todos têm essa consciência. Então, eu acho interessante isso, até para nós levarmos para uma conversa com outras pessoas sobre... Sabe quando você está naquela argumentação e a pessoa é convicta e fala que não, isso não é errado, isso não é errado, não é errado fazer isso, não é errado, e você... Não adianta você discutir com ela. Às vezes essa informação pode te ajudar. Sabe aquele momento em que você, em vez de provar que alguma coisa é errado, você pode virar para a pessoa, tem alguns momentos assim, tá? Olhar nos olhos dela e falar, você sabe que você está errado. Não preciso provar. Você sabe que você está errado. E aí pensar, isso vai doer muito na consciência dela. Muito mais do que você provar. Por quê? Porque ela mesma, com todos os argumentos, está tentando justificar o seu erro, mas ela sabe que está errado. Então, há esses momentos de você virar docemente, mas de uma forma bem pesada, né? Falar, no seu íntimo, nos fundos do seu coração, você sabe que você está errado. Observação, não confunda isso com legalismo e você começar a acusar todo mundo, falar, eu tenho a informação e você sabe que... Não é nada disso. Mas com o verdadeiro sentido da lei, sim, as pessoas sabem que estão erradas. No fundo, sabem. Então, existe uma grande diferença entre, por exemplo, só para citar, não veio de gravata, ou está se vestindo propositalmente sensual demais. Existe uma diferença entre chegar nos dois e falar, você sabe que você está errado. É isso que eu quero dizer. Então, às vezes, começar a discutir, é desnecessário. Só falar, você sabe o motivo do seu coração pelo qual você está fazendo isso. Continuando, essa lei foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus e outros 6, nosso dever para com o homem. Pois bem, quer dizer que todas as possibilidades do que você deve fazer estão resumidas nos 10 mandamentos? Essa informação seria extremamente delicada.
Mas quer dizer que, isso com toda certeza, os 10 mandamentos resumem a lei moral de Deus? Em algum aspecto, sim. E dá para resumir ainda mais. Como nós podemos resumir os 10 mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Por isso está em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos. Primeira tábua diz o quê? A gente pode citar os 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem se curvará, nem adorará. Não tomarás o nome de teu Deus em vão. E 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é do Senhor. 4 mandamentos que são em relação a Deus. Amarás a Deus. E os outros mandamentos, vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 6. E estes 6 é em relação ao próximo. Então, como podemos resumir a Deus? Amar a Deus, resumir a lei, os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. Então, neste sentido, o verdadeiro espírito da lei nunca passará, porque é o caráter de Deus, porque se resume na palavra, para nós, amor. Essa é a lei, o verdadeiro sentido da lei. Bom, Deuteronômio 10, de 1 a 5. Deuteronômio 10, de 1 a 5, só o texto cita para mostrar o quão é especial os 10 mandamentos. Realmente eles têm uma visão muito especial sobre os 10 mandamentos. Então, Deuteronômio 10, de 1 a 5 diz: Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, levei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escrita, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, eu até esqueci de falar que é a RA, tá? Não sei se lembrou. Eu só lembrei agora que eu disse, o Senhor mas deu a mim. Eu falo, nunca que é NVI, né? Muito mais difícil esse tipo de linguagem. Bom, nós temos aqui o quão especial, escrito pelo próprio Deus, e é a parte da lei entregue ao povo que vai ficar na Arca da Aliança, lá dentro, todo especial. Sim, tem um aspecto especial, estes 10 mandamentos, mas também é lei. Também é lei. Bom, sobre estes 10 mandamentos, como o caráter de Deus, amor sendo expresso, num resumo aí, amor a Deus e amor ao próximo, com 10 mandamentos que são essa exibição do amor, mas quem não tem esses 10 mandamentos, essa lei do amor está escrita em seu coração. Ninguém tem desculpa de não ter a lei para desobedecer a Deus. Alguma dúvida quanto a isso? Se o ser humano, filho de Adão, não é capaz de obedecer, vamos entender em implicações, tá? Não é capaz de obedecer, e todos têm acesso à lei para obedecer, quer dizer que todos são desobedientes. Então, vamos de novo. Lembra aquele povo lá longe que não recebeu essa lei e não tem conhecimento do Evangelho? Pode ser salvo sem o Evangelho, sem Cristo? Pode ser salvo por cumprir a lei? Respostas audíveis. Pode ser salvo sem Cristo? Não pode ser salvo sem Cristo. Não há salvação sem Cristo. Então,
É importante levarmos Cristo às nações? Então, essencial. Então, missões é muito urgente. Sem Cristo é impossível ser salvo. Não há outro caminho se não for Cristo. Ninguém por próprias obras. Romanos 3, 19 e 20. Deixa eu aproveitar e abrir aqui. Romanos 3, 19 e 20, que diz: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, que a lei sirva como tutor, que a lei nos leve a entendermos a nossa fraqueza para confiar na força de Cristo. Então, essa é a lei. Bom, só que esse aspecto que nós citamos, lei moral, agora vamos para outro aspecto, ponto 3, lei cerimonial. Antes da gente ler isso daqui, tem vários tipos de leis cerimoniais. Só para a gente já entender, apesar que a gente vai ler, um exemplo. Uma coisa é falar, honra teu pai e tua mãe. Outra coisa é, pegue aquele carneiro, corte a garganta, separa tal órgão para aquele e queima aquele lá. É bem diferente, parece, né? Então, uma coisa é a cerimônia, outra coisa é a moral. Observação. Então, quer dizer que se eu ler uma lei aqui, vai ser claramente só um aspecto cerimonial ou moral? Vai ser simples distinguir qual lei é cerimonial e qual é moral? Não. Tem lei com mais de um aspecto. Tem lei com mais de um aspecto. Então, é bem complicado. É só uma classificação para guiar a gente, mas não é uma classificação rígida, simples e latente. Não é. Mas vamos lá. Ponto 3. Lei cerimonial. Além dessa lei, comumente chamada de moral, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas, em parte de adoração, prefigurando a Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte mantendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais sendo impostas apenas até o tempo da reformação, são todas por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com o poder da parte do Pai para esse fim, cumpridas e revogadas. Olha a bomba aí, cumpridas e revogadas. Bom, então essa lei interior que estávamos citando, expressa nos 10 mandamentos, essa lei é moral. Agora, nesse terceiro ponto, nós temos leis cerimoniais. Cerimoniais. Bom, o que são essas leis cerimoniais? Vamos ler aqui, Hebreus 10, 1. Hebreus 10, 1. Alguém pode ler? Hebreus 10, 1.
Ou seja, também chamada lei, nós temos sacrifícios que eram efetuados, e estes sacrifícios não eram o perdão eterno do pecado de ninguém. Mas, o texto diz, são sombra dos bens vindouros. Então, essas leis, eu estou citando sacrifícios, mas tem muito mais cerimônias, tá, do que sacrifícios. Sacrifício é um tipo da lei cerimonial. Tem outras leis cerimoniais, principalmente de purificação. E aí a gente se estende assim, se for chegar lá em Levítico. Alguém já teve aquele gás de ler a Bíblia toda, só que começa assim, Gênesis, e aí um monte de história assim, muito legal. Chega Êxodo, tem história legal, e começa umas leis, chega Levítico. Geralmente é o calcanhar de Aquiles da leitura sequencial. Chega Levítico, o tanto de cerimônia ali citada, aí o pessoal, e aí cita igual. Aí às vezes a mesma terminação, oferta de expiação, e sempre o mesmo termo, e aí dá aquela dispersada na leitura concentrada. Por quê? Porque, principalmente, mas não exclusivamente Levítico, vai ser recheadaço de leis cerimoniais. Por isso que é os levitas. Então, os em si, de onde tem sacerdotes. Então, nós temos essas leis cerimoniais que tinham algumas intenções ali. Então, essa lei tem um aspecto de sombra. Então, quando eu falar sombra na Bíblia, nesse sentido, imagine você e sua sombra. Sua sombra mostra a sua imagem? É só o contorno, né? É isso. A lei do Antigo Testamento é só um contorno meio turvo. Qual é a verdadeira imagem? Cristo. Então, a lei é só uma sombra de Cristo. Quando todo mundo olhava para a sombra, confie no Cristo. Mas, vendo o próprio Cristo, por que ficaríamos focando na sombra? Essa é a grande pergunta de Paulo, por exemplo. Abandona a sombra, agora é a própria imagem de Cristo, verdadeiro sacrifício. Por isso que a gente não vai chegar aqui hoje à noite, pegar um carneirinho assim, trazer, cortar aqui, nada, mas a gente vai falar do verdadeiro Cordeiro de Deus. Se a gente não tiver um culto que não fale de Cristo, pode fechar as portas. Então, falaremos sim da verdadeira imagem do sacrifício, aquele que perdoa os nossos pecados, Jesus Cristo. Inclusive hoje é ceia, né? Hoje falaremos mesmo. Lembraremos deste sacrifício, que é a verdadeira sombra, olha que besteira, verdadeira imagem, não mais sombra. Ainda nisso, Colossenses 2,17, alguém pode ler? Colossenses 2,17, é a mesma coisa. A realidade é Cristo, todas essas leis são sombras. Ainda leremos mais deste entorno em Colossenses 2. Mas, então, esses sacrifícios, como o texto diz, eram cerimoniais que, em parte, figuram a adoração para apontar a Cristo. Eles prefiguram Cristo na sua graça, nos seus benefícios. Então, quando fala sobre a pessoa estará limpa, está prefigurando Cristo, que verdadeiramente limpa as pessoas. A pessoa estará santa, pura, pode entrar. Aqui, toda essa cerimonial quer mostrar benefícios e graças que nós temos em Cristo. Por isso, se a gente tiver uma leitura mais adequada, a gente pode pegar Levítico, mostrar como era feito, mostrar como figura em Cristo, e será fantástico essa leitura. Será magnífico lermos isso, estudarmos isso. Por quê? Porque vai apontar para Cristo e vai falar, é isso que Cristo fez por mim.
Então, se a gente olhar a sombra para falar da verdadeira figura que nós já temos, vai esclarecer o sentido da sombra. Aí vai ser útil demais. Então, não podemos abandonar o Antigo Testamento, tá? De forma alguma. Bom, não só graça e benefício que é dado ao cristão no sacrifício, na vida de Cristo, em tudo que é Cristo, mas coisas que prefiguram, até profetizam o que Cristo faria, ou seja, as ações de Cristo, o que ele iria fazer, o que ele ia cumprir, como ele iria viver e morrer e ressuscitar. E também os seus sofrimentos. Essas leis cerimoniais mostram, evidenciam os sofrimentos de Cristo, que ele iria sofrer em nosso lugar. Então, temos textos que são bem evidentes, assim, é bem claro. Vocês que já conhecem a figura, é fácil entender o sentido. Por exemplo, Levítico 16, 15 e 16. Levítico 16, 15 e 16. Alguém pode ler? Então, nós temos um bode que seria morto pelos pecados do povo, ou seja, expiando as impurezas dos filhos de Israel. É muito difícil entender como isso é sombra de Cristo? É difícil? Não, mais ou menos. Ia matar um bode para ele morrer no lugar, vamos lá, em purificação, em expiação do povo. É muito difícil trazer uma mensagem de Cristo a partir dessa informação? Não. Então, ele é uma sombra de Cristo, tipificação aí. Levítico 16, ainda tem mais bode aí nessa conversa. Levítico 16, 20 a 22 diz: havendo, pois, acabado de fazer expiação pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, segundo bode na história. Arão porá as mãos, ambas, as mãos, sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles para a terra solitária. O homem soltará o bode no deserto. Então, nós estamos falando de um bode que levaria os pecados do povo. Levaria para fora do arraial, como cita, os pecados do povo. Difícil entender como figura Cristo? Não é Cristo que leva os nossos pecados, que tira os nossos pecados, sobre ele estão os nossos pecados. Então, novamente, evidenciando Cristo. Agora, todos os textos são claros desse jeito assim? Vamos lá, Levítico 12, vamos voltar uns capítulos aí, Levítico 12, de 1 a 4. Levítico 12, de 1 a 4, diz: disse mais o Senhor a Moisés. Eu nem sei se eu estou na RA ou NAA, o Eric deve estar muito confuso ali. RA mesmo, Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E, no 8º dia, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois, ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue.
nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Ou seja, a mulher com o filho, 7 dias impura, circuncida, mais 33 dias impura, sem ir adorar ao Senhor. 40 dias. Bom, 7 mais 33, 40. Tem alguma numerologia aí, porque são números muito citados na Bíblia, 7 e 40. Principalmente 40 de longe aí, separada, né? Tem muita coisa disso na Bíblia. Mas também a questão da purificação, o novo nascido, uma nova geração, a impureza da geração. Parece que tem coisa, mas não é muito claro. Não é muito claro como isso prefigura a adoração, a santidade, os benefícios. Não é muito claro. Vai ter muito texto assim. Pior que esse ainda, vai ter muito texto assim. Porque não dá para a gente chegar e inventar coisa. Eu acho que isso significa isso. Tem 33 aqui que ela vai ficar longe. São 33 anos de Jesus, tudo a ver. Isso daí seria uma interpretação estilo livre. Não. Precisa de muito estudo para entender como isso mais claramente fala e narra. Então, tem texto de lei cerimonial mais difícil, tá? Não o significado dentro da salvação, os números que estão citados ali, o aspecto de saúde pública envolvido, que não dá para ser descartado, várias coisas que vão depender de muito estudo. E ainda a observação importante, tá? Ela está imunda, mas não é uma imundície no que tange a santificação. Não é cerimonial, é uma impureza cerimonial, não é uma impureza de pecados. Então, queria mostrar uma coisa através de considerar impura. Então, tem a ver com adoração, tem a ver com um monte de coisa. Então, são textos difíceis. Bom, além dessa parte, em parte, também mantendo várias instruções de deveres morais. Então, tinha uma cerimônia que tinha implicações de deveres morais também. E ele cita 1 Coríntios 5, 7, que diz: lançai fora o fermento velho. Ou, nessa ordem correta, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, tem uma parte, olha que interessante, tem parte que é para mostrar Cristo, então parte que é para ser entendida como mostrar Cristo, tem parte que só é entendida em Cristo. Ou seja, a gente só entende após Cristo estabelecer o que ele tinha que estabelecer aos nossos olhos como figura, aí a gente vai entender o sentido do que era. É meio difícil, mas como que alguém entenderia Cristo por causa do fermento? Como alguém entenderia que o fermento seria o pecado representando? Era muito difícil. Mas depois que tem a instrução, agora está fácil, o fermento era pecado, facinho, pode participar de encana bíblica para responder. Mas, naquela época, chegar no israelita e falar por que é sem fermento, ia ser fácil e evidente, estamos falando do pecado, e nós precisamos nos manter fora de... Não é tão simples assim. Não é tão simples. Apesar de toda, não desmerecendo de forma alguma, a tradição rabínica de interpretação. Bom, sendo assim, tem esses aspectos que mostram futuramente um dever moral de separar-se do pecado, por exemplo, de afastar-se do fermento dos fariseus, como Jesus mesmo colocava. Então, que davam nova luz de interpretação a partir de Cristo sobre essas leis cerimoniais. Bom, finalizando, último trecho, todas as leis cerimoniais sendo impostas apenas até o tempo da Reformação.
seja, quando haveria a grande mudança. Teríamos que ler Hebreus inteiro. São por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com poder da parte do Pai para esse fim, cumpridas e revogadas. Então, estas leis são impostas até determinado tempo. Qual tempo? O tempo da reformação. O tempo onde houve essa mudança. Qual é o tempo da reformação exatamente? Bom, aí depende de posição teológica. Vou citar para vocês a minha. Podem tacar as pedras, pode preparar já. Mas eu considero 70 depois de Cristo. Então, o evangelho seria espalhado, já iniciando claramente ali a era da reformação, sem dúvida, mas até o ano 70 foi tolerado que um judeu piedoso fizesse os seus cerimoniais e confiasse aí no Deus, sendo a partir do ano 70, com a destruição do templo, aí acabou a cerimônia. Então foi dado essa é a posição, não é só minha, obviamente, tá? Mas eu estou explicando o que eu entendo por tempo da reformação. Então, Jesus inaugurou, já em Jesus estão cumpridas, mas existe, ao meu ver, essa tolerância que poderia existir, do mesmo jeito que já existiu o judeu salvo, por fazer lá as suas cerimônias, mas confiando em Deus, não pelo cumprimento, tá? Mas pela fé, poderia pela fé ainda ter um judeu piedoso até o ano 70 ali, mas a partir daí, foi justamente para mostrar, acabou. Reformamos. Não fazem uma enormidade de leis, eles não fazem. Tem coisa que eles adaptaram, segundo o ensino dos rabinos deles, tem coisa que não dá para fazer. Simplesmente, não dá. Um monte de lei civil, que a gente vai tratar na próxima aula, e lei cerimonial é impossível. As que são impossíveis, eles... Eu nem sei qual que é a orientação deles, o porquê. Talvez eles falam assim, pelo anseio, ainda queremos fazer, mas eles não fazem, não fazem. Aí já é uma... Foi-se, acabou-se, bateria. Legal, vamos colocar aqui na frente para o pessoal que está posteriormente assistindo achar que eu estou falando alguma coisa importante. Eu vou colocar aqui para não fazer leitura labial. Boa noite. Aí quando sair, não vai ser vergonhoso para ninguém. Agora chegar assim, colocou lá, som, acaba com a fala em público, tá? Então, dica, aproveitando esse momento, dica. Então, continue falando, na hora que aparecer o som, vocês estão, tá bonito, Aí a culpa fica só no som. Bom, vamos lá. Então, sem dúvida, há movimento de judeus que querem, sim, que querem voltar, sim. Nem todos, tá? Tem judeu que já não liga mais para cerimônias. Judaizante, assim mesmo. Mas tem uns que, sem dúvida, aguardam um momento propício de conseguir novamente os locais do templo para eles mesmos. E estes tempos de guerra aí vão suscitar esses assuntos, sim. Mas deixando claro, deixa eu aproveitar esse momento que eu estou esperando para falar com a igreja, é isso. Entre Israel, hoje, e Palestina, sem Cristo só há inferno, tá? Israel, vamos deixar claro, existe palestino cristão, existe israelita cristão, tá? Para eles, em Cristo, céu. Agora, as nações,
sendo judaizante aí, ou sendo islâmico, não tem salvação. Os dois não gostam de Jesus. Falar assim que nem para criança. Os dois não gostam de Jesus, tá, crianças? Se você está falando, não, aquele lado é com Jesus. Não, nenhum dos dois gosta de Jesus. Estamos tratando hegemônico. Tem judeu messiânico, tem palestino cristão? Tem. Mas os que não estão inscritos, as religiões deles não gostam de Jesus. Ok? Pode citar? Até olha pelo relógio, falar de Palestina nessa hora. Estudar. Sim. Então, não dá para a gente tratar esse assunto aqui, neste momento, a não ser que a gente ficasse direto para o culto da noite, mas, resumindo muito, e aí vai depender de vocês acreditarem em mim ou não. Podem não acreditar, não tem problema nenhum nisso. Mas um conselho, e esse é fácil até de acreditar, a gente tem que ficar triste com a guerra. A gente tem que ficar triste com cada ataque do Hamas ou de Israel que mate pessoas inocentes. Todos. A gente tem que ficar triste com os políticos israelenses que ficaram, obviamente, em resposta às atrocidades, estão respondendo com atrocidades. Isso é triste, não é de se comemorar. E mais ainda, para piorar, com o pessoal da Hamas que está usando os palestinos para se defender. E não está nem permitindo que eles fujam. Tem um monte tentando fugir. Eles não estão permitindo que fujam para morrerem. Olha a situação. Israel fala, vou bombardear tal prédio, vocês têm 24 horas para sair. Ele avisa, para não ficar mal com os outros países ao redor, com o mundo inteiro. Ele avisa. Ele deixa claro que ele vai bombardear o prédio. O Hamas fala, fiquem no prédio. Para mulheres que não tem nada a ver com isso, homens que não tem nada a ver com isso, crianças que não tem nada a ver com isso. Por quê? Morram pela nossa fé, ou não saiam, eles não vão fazer. Inventa diversos tipos de propaganda para, fiquem e morram. Que vai ser bom para a gente mostrar para o mundo quem é Israel. Então, existe uma guerra de alguns caras maus dos dois lados aí, por motivos que não deveria haver guerra. Então, o que nós em Cristo aprendemos? A gente responde atrocidades com atrocidades, é isso? Não. Então, Cristo não está em nenhum lado desta guerra, tá? Cristo está chamando todos ao arrependimento e para apresentar a outra face. É isso. Esse é o nosso Senhor. Então, é este, somente este, que sendo verdadeiro ungido, apesar de muitos destes envolvidos na guerra não acreditarem, nós sabemos que ele é o verdadeiro ungido e único legislador. Verdadeiro ungido parece até direta, tá? Verdadeiro ungido é para os israelitas. Único legislador é para os islâmicos. Parece indireta aqui nesse contexto. Mas verdadeiro ungido e único legislador, dotado de poder, só ele poderia fazer isso. Para essa finalidade, ele cumpriu, ou seja, fez tudo ser cumprido naquilo que ele fez e revogou
Gol. Por isso vocês não estão matando bodes esta noite. Então, Colossenses 2, 14, 16, 17, vamos, 14, 15, 16, 17. Tendo cancelado o escrito da dívida, foi cancelado o escrito da dívida, não devemos mais, que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então está lá cravado na cruz. E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou seja, sabe aquilo lá? Não pode comer porco, não pode comer tal tipo de animal, não pode comer aquele tipo de fruto do mar, que está escrito lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Ninguém mais julgue por causa disso. Ou seja, perdura? Não. Não. Comida ou bebida, dia de festa, a gente precisa fazer a Páscoa. Olha que interessante, que cristão gosta dessa palavra, tá? A gente faz o culto da ressurreição. Páscoa não. Acabou a Páscoa. A Páscoa foi cumprida e revogada. Vamos tentar lembrar disso ano que vem? Páscoa foi cumprida e revogada. Isso é coisa de Antigo Testamento. Nós temos o culto da ressurreição. Ok? Então, lua nova. Isso aí a gente nem estudou direito. Nem sabe do que se trata. Ou sábados. Sábados, no plural, tá? Porque não é só um dia da semana. Tem várias festas que eles consideram descanso. Tem semana. Tem ano sabático. Tem ano sabático. Então, todos estes sábados, ninguém vos julgue por isso. Porque tudo isso tem sido sombra, palavra-chave de hoje, hein? Das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, repetindo aquele versículo, falei que a gente ia ler o contexto. Então, leis cerimoniais não devem ser parte do nosso julgamento atual. Isso inclui o entendimento cerimonial dos sábados. Apesar de que a parte moral vai ser defendida nessa Constituição e a gente pode discutir quando chegar lá. Ou seja, ainda há um descanso que nos é indicado, é só isso, depois a gente vê. E, finalizando, Efésios 2, 14 a 16 diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação, da separação que estava no meio, a inimizade, ou seja, ambos, judeus e gentios, tá? Não tem mais separação, não tem mais, tem muita gente, não é só o Trump, é muito cristão querendo construir muro de volta. Não tem muro de separação entre judeus e gentios. Não tem muro de separação entre judeus e gentios. Aboliu na sua carne, Jesus fez isso, aboliu na sua carne, que nós vamos comemorar essa noite, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo em Deus, com Deus, perdão, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Todos nós, em Cristo, por isso só Cristo, não mais nenhum templo físico, não mais nada de etnia exclusiva, mas todos nós, igreja, em um só Cristo, fomos reconciliados. Então, nada daquilo do Antigo Testamento chega a nós, de cerimônia, na forma de ordenanças, ainda que seja muito válido para a contemplação da verdade em Cristo e adoração da sua obra em nós. Comentários finais, apesar do tempo, perdão? Não havendo, nos coloquem de pé, vamos orar, agradecer a Deus